Dia. Graça e paz. Amém. Deixa eu desligar esse agora. Como é bom estar na casa do Senhor. Quem está feliz? Amém. Quem estava triste durante a semana? Às vezes passa por lutas, passa por dificuldades, né? Bate assim aquela tristeza, mas logo quem vem para nos socorrer? O Senhor. Ele é bom, Ele é maravilhoso, né? Ele que transforma o ambiente, muda a história. Você crê nisso ou não? Amém. Queria falar um pouquinho nessa manhã sobre uma palavra que talvez alguns já conheçam, outros não. Vamos aprender, né? Aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Queria falar um pouquinho sobre Shekinah. Quem daqui já ouviu falar nessa palavra? Ouviu? Quem conhece o que é? Essa manhã nós vamos conhecer, aprender, né, para vivermos, né, a Shekinah de Deus. Então eu quero convidar você a abrir a palavra de Deus lá em Êxodo, capítulo de número 25. Êxodo, capítulo de número 25. Nós vamos ler a partir do verso de número 10. A gente sente falta aqui de muitos irmãos. O pastor falou aqui do frio, né? O frio está em casa, que aqui está pegando fogo, em nome de Jesus. Aqui é o nosso lugar, né? O Senhor manda fogo neste lugar, eu creio. Êxodo 10 diz assim: faça uma arca de madeira de acácia com 1,10 m de comprimento, 70 centímetros de largura e 70 centímetros de altura. Revista de ouro puro, por dentro e por fora. E faça uma moldura de ouro ao seu redor. Mande fundir 4 argolas de ouro para ela e prenda-as em seus 4 pés, com 2 argolas de um lado e 2 de outro. Depois, faça varas de madeira de acácia, revista-as de ouro e coloque-as nas argolas laterais da arca, para que possa ser carregada. As varas permanecerão nas argolas da arca, não devem ser retiradas. Então, coloque dentro da arca as tábuas da aliança que lhe darei. Faça uma tampa de ouro puro, com 1,10 m de comprimento por 70 centímetros de largura, com 2 querubins de ouro batido nas extremidades da tampa. Faça um querubim numa extremidade e o segundo na outra, formando uma só com a tampa. Os querubins devem ter suas asas estendidas para cima, cobrindo com ela a tampa. Ficarão de frente um para o outro, com o rosto voltado para a tampa. Coloque a tampa sobre a arca, e dentro dela as tábuas da aliança que darei a você. Ali, sobre a tampa e no meio dos 2 querubins que se encontram sobre a arca da aliança, eu me encontrarei com você e lhe darei todos os mandamentos destinados aos israelitas. Amém? Estamos falando aqui de um objeto que Deus manda construir, para que nele, se você quiser, Franco, pode colocar a arca. Essa é a arca da aliança, a arca que nós acabamos de ler, uma instrução que Deus deu a Moisés. Moisés é chamado por um tempo no Monte Sinai, fica 40 dias ali, na presença de Deus, e Deus passa ali muitos ensinamentos, leis, ordenanças, direções, e Ele também dá toda a instrução para que agora seja construído um tabernáculo, um lugar onde as pessoas possam ir, possam buscar a presença de Deus e também possam ser oferecidos ali os sacrifícios, os holocaustos, foi determinado as festas, todas as comemorações, como deveria se comportar o povo.
diante de um Deus santo, diante de um Deus poderoso, diante de um Deus que acabou de fazer milagre, né? Tirar o povo escravo na terra do Egito e agora levá-los para uma terra que emana leite e mel, uma terra frutífera, uma terra abençoada, a Canaã. Amém ou não? Amém. Agora Deus dá a instrução para criar a arca. E a arca, ela simboliza o quê? A presença de Deus. A presença de Deus. Então, através da arca, pode colocar a segunda imagem, Fran, por favor? Do tabernáculo dividido. A outra. Isso. Então, aqui, a imagem do tabernáculo. Então, começando aqui o átrio, onde o povo entrava para poder oferecer o sacrifício. Ali o altar do sacrifício e o lavatório. Aí tinha um outro compartimento, onde era o santo lugar, onde fica a mesa do pão da presença, onde fica o candelabro, onde deve permanecer sempre a luz acesa, para que a presença de Deus ali simbolizada jamais se apague, e também o altar do incenso, onde são oferecidos ali, e sobe com um aroma agradável, ali onde o sacerdote todos os dias tem que ir lá, alimenta, né, o candelabro, troca o pão da presença e oferece ali o incensário, né, para que haja também um perfume agradável na presença de Deus. Mas é no último lugar, no lugar santíssimo, ou santo dos santos, onde ele é coberto e fechado ali com o véu, ninguém tem acesso. Ali naquele lugar, onde foi colocado a arca da aliança, né? Neste lugar, só poderia, agora que eu entendi, você falou quente, né, pastor? Você falou quente? Não. Tinha. Agora, nesse lugar, é onde o sacerdote, ele entra uma vez por ano. Olha só, todas essas instruções foram dadas agora aqui no Êxodo. Este lugar, ele é um lugar onde há a presença de Deus. O sacerdote, para entrar, ele entrava uma vez por ano. E ele tinha que entrar com um sino amarrado nele e com uma corda. Porque se ele entrasse em pecado na presença de Deus, ali mesmo ele era morto. E ninguém podia entrar ali para tirar ele. Por isso que ele entrava com uma corda, para que os servos, os levitas, que eram o povo separado, né, a tribo separado para cuidar do tabernáculo, para cuidar de todas as ofertas, para onde essa tribo se santificava, se preparava para receber as ovelhas que o povo levava, o cabrito, as pombas, né, o bode, cada um com o seu símbolo, né, para cada uma das ocasiões. Então eles iam lá e puxavam o sacerdote pela corda para tirá-lo fora do templo. Olha quão importante é este objeto, a arca da aliança, a arca que simboliza a presença de Deus. E aí a palavra Shekinah, né, a palavra Shekinah significa, né, a glória de Deus, o manifestar de Deus, a poderosa presença real de Deus, né? Então, como foi citado na palavra, ela tinha argolas e um varão, que era para ser carregado, porque a arca não era para ser carregada de qualquer jeito. Eu não levo a presença de Deus de qualquer jeito, eu não levo a presença de Deus de qualquer maneira. Então, quando o povo está saindo do deserto, acabaram de sair do Egito, eles estão no deserto, estão lá no Monte Sinai, e agora eles estão indo. Então, ou seja, eles vão caminhar com todo. Agora pode voltar, Fran, naquela outra imagem,
na terceira. Essa é a imagem do tabernáculo, como ele era montado. E em volta, se vocês olharem, tinham as tendas, cada tribo posicionada. Então você imagina um grande exército de Deus. Estamos falando em perto, aproximadamente 2 milhões de pessoas. Eram 618 mil homens maiores de 18 anos, fora mulheres e as crianças. Esses eram o povo que Deus tirou do Egito e está levando agora para uma terra prometida. Então, cada vez que eles saíam de um lugar, ia para outro, isso era conduzido, isso era guiado pela presença, né, de Deus. Então, durante o dia ficava uma nuvem protegendo o povo e à noite existia, né, uma coluna de fogo que aquecia e protegia. E quando essa nuvem subia, significava, agora vocês podem desmontar tudo e vocês vão caminhar. Até na hora que, olha, a nuvem começou a baixar. Nós vamos ficar aqui. Essa é a instrução de Deus. Amém ou não? Estamos todo mundo no mesmo ponto? Então, ela não pode ser carregada de qualquer maneira. Assim como na arca ninguém podia olhar para dentro dela. Quando você vai lá em 1 Samuel 6:19, algumas pessoas tentaram olhar para dentro da arca. E Deus trouxe, né, o peso da desobediência. Assim também, lá em 2 Samuel, capítulo 6, mostra que ninguém podia tocar na arca. E certa feita, quando o povo de Deus acabou perdendo a arca em uma das batalhas, o exército inimigo levou. Com o tempo, houve uma nova... nós vamos falar um pouquinho sobre o problema que trouxe. E eles foram buscar essa arca. E quando eles estão buscando essa arca, ela estava sendo trazida em cima de um carro de boi. A maneira correta? Não. E quando o carro passou com a roda em um buraco, em algum obstáculo ali, a arca ameaçou cair, ela começou a escorregar. E Uzá colocou a mão para que não caísse. Neste mesmo momento, ele foi morto. Por quê? Porque existe ordem, decência. Deus não trata as coisas de qualquer maneira. Deus é um Deus santo, é um Deus de amor, é um Deus fiel, mas não se leva as coisas de Deus de qualquer maneira. Nós vamos falar um pouquinho sobre alguns detalhes desse que eu estou falando agora. Ou seja, a Arca da Aliança é muito importante. Muito importante. Não se deve ser manuseada, levada, conduzida ou achar que pode fazer qualquer coisa com a Arca da Aliança. Amém ou não? Dentro dela, nós tínhamos 3 objetos. Primeiro, o maná. O que era o maná? Quando o povo saiu do Egito e foi até chegar na terra, todos os dias, ao longo de 40 anos, Deus mandou o maná. Ou seja, o pão necessário, o sustento necessário para o povo. E aí, Deus instrui para que seja guardada uma porção dentro da arca, para que o povo pudesse lembrar deste feito, de tudo que Deus guardou e protegeu o seu povo. Assim também para o povo lembrar da libertação que eles tiveram. Saiu de uma escravidão para uma libertação. Segundo, as tábuas da aliança. No monte Deus deixou as tábuas com as leis, a obediência do povo, com os 10 mandamentos, com aquilo que é a regra, a direção, o manual resumido de todas as 630 leis e muito mais ordenanças que o Senhor deixou. Ou seja, é um resumo. Se você resumir os 10 mandamentos, ele vai abranger e contemplar
todas as outras leis que o Senhor nos deu, para que o povo pudesse lembrar sobre obediência, submissão a Deus. E o terceiro, a vara de Arão. Em certa feita, o povo se rebelou, achou que qualquer um podia conduzir, que todo mundo podia estar à frente, e Deus dá uma ordem e pede, olha, que cada um das tribos possa apresentar, possa deixar uma vara na presença de Deus. E eu vou mostrar para vocês quem é que eu escolhi para estar à frente. E aí, a vara de Arão, que era irmão de Moisés, que estava com ele, que Deus levantou junto, desde lá para anunciar para o povo até esse período, a vara de Arão floresceu e as outras varas não floresceram. E floresceu de tal maneira que dessa vara saiu amêndoas. Olha só, então por este feito também foi guardado a vara de Arão dentro da Arca da Aliança, para simbolizar o poder de Deus, para simbolizar ali que Deus é quem dá a direção e ela só precisa ser obedecida e será uma bênção. Ou seja, olha só quantas coisas que nós vimos da arca. Ou seja, a arca ela traz o que para nós? Direção, né? Como eu falei, e está lá em Êxodo 40, de 1 a 3 e depois de 34 a 38. Vamos ler. Êxodo 40. Vamos ler de 1 a 3 e depois de 34 a 38. Diz assim: Disse o Senhor a Moisés: Arme o tabernáculo, a tenda do encontro, no primeiro dia do primeiro mês. Coloque nela a arca da aliança e proteja com o véu. Vamos lá agora para o 34. Então, a nuvem cobriu a tenda de encontro e a glória do Senhor encheu o tabernáculo. Moisés não podia entrar na tenda do encontro, porque a nuvem estava sobre ela. E a glória do Senhor, ou seja, em hebraico, essa palavra significa a Shekinah enchia o tabernáculo. A Shekinah enchia o tabernáculo. Sempre que a nuvem se erguia sobre o tabernáculo, os israelitas seguiam viagem. Mas se a nuvem não se erguia, eles não prosseguiam. Só partiam no dia em que ela erguia. De dia, a nuvem do Senhor ficava sobre o tabernáculo, e de noite havia fogo na nuvem, à vista de toda a nação de Israel e todas as suas viagens. Ou seja, a arca, ela trazia a direção, porque quando a presença de Deus estava ali, o povo tinha que ficar. Quando a presença de Deus levantava, como sinal de caminha, eles caminhavam. Então a arca dá o quê? Direção. Luz. A arca ela traz luz. Quando Moisés estava na presença de Deus, ele resplandecia de tal maneira, é como a minha cabeleira, a cabeleira, né, de algumas pessoas, brilha assim, mas é muito mais, né? Moisés, quando ele saía da presença de Deus, brilhava. Ele recebia a luz de Cristo e ele transferia a luz de Cristo, a ponto das pessoas ficarem com medo e pedia para que Moisés usasse um véu, de tanto que brilhava. Ou seja, a arca simboliza a luz. Amém ou não? Amém. Também ela foi instrumento de milagre. Abre comigo lá em Josué, capítulo 3. Josué, aqui só para você entender, o povo chegou no final e agora vai entrar na Canaã. Josué, capítulo 3, versos 15 e 17. Diz assim: até que o Senhor conceda um lugar de descanso para eles. 3. O Jordão
transborda em ambas as margens na época da colheita. Assim que os sacerdotes que carregavam a arca da aliança chegaram ao Jordão e os seus pés tocaram as águas, a correnteza que descia parou de correr e formou uma muralha grande, a grande distância, perto de uma cidade chamada Adã, nas proximidades de Zaretã. E as águas que desciam para o mar de Arabá, o mar salgado, escoaram totalmente. E assim o povo atravessou o rio em frente de Jericó. Os sacerdotes que carregavam a arca da aliança do Senhor ficaram parados em terra seca, no meio do Jordão, enquanto todo Israel passava, até que toda a nação atravessou, pisando a terra seco. Quando eles chegaram de frente com o rio para entrar na terra, os sacerdotes que estavam carregando a arca, a hora que eles pisaram na água, na borda, parou, fez uma muralha, conteve a água, todo o restante escoou e o povo passou a seco. Ou seja, a arca da aliança, ela traz milagres, feitos, prodígios. Também prosperidade. Abre lá em 2 Samuel. 2 Samuel, capítulo 6, verso de número 12. E disseram ao rei Davi: o Senhor tem abençoado a família de Obed-edom e tudo o que ele possui, por causa da arca da aliança de Deus. Então Davi, com grande festa, foi à casa de Obed-edom e ordenou que levasse a arca de Deus para a cidade de Davi. E um tempo ela ficou lá na cidade, na casa de Obed-edom. E o tempo que ela ficou na casa de Obed-edom, tudo que ele tinha, toda a sua família prosperou, cresceu, foi guardado, foi abençoado, por causa da arca da aliança. Outro ponto, era um instrumento de guerra. Quando o povo ia para a batalha, o que eles faziam? Eles levavam a arca da aliança. E quando a arca da aliança estava lá, havia uma grande festa, o povo começava a gritar de tal maneira que os inimigos falavam: uau, chegou o Deus deles para a batalha. E eles avançavam e exterminavam. Mas teve uma vez que eles fizeram da maneira errada, e Deus não estava naquilo. E Eli e os seus filhos perderam a vida, e perderam também a arca da aliança que foi levada pelos filisteus. E os filisteus levaram embora a arca da aliança. Foi grande tristeza para o povo de Israel. Foi grande tristeza. Mas, quando os filisteus levaram embora, colocaram lá, abre lá, 1 Samuel capítulo 5. Volta um pouco agora. 1 Samuel, capítulo de número 5. Verso de 1 a 3. Diz assim, ó: depois que os filisteus tomaram a arca de Deus e a levaram de Ebenezer para Asdote, e a colocaram dentro do templo de Dagom, ao lado da sua estátua. Quando o povo de Asdote se levantou de madrugada, no dia seguinte, lá estava Dagom caído, com o rosto em terra, diante da arca de Deus. O poder de Deus estava ali na arca. A arca simbolizava a presença, o poder de Deus. E quando eles colocaram diante de um Deus qualquer, que eles chegaram, eles viram o Deus dele caído por terra. Embora seja ali uma estátua, mas ali representava a religiosidade, ali representava o porto seguro daquele povo inimigo, e mostrou que diante da presença de Deus, os inimigos caem, todos os deuses caem por terra.
Ou seja, olha quantos pontos. Deste ponto que Davi leva, ele leva agora para a cidade dele, a cidade de Davi, né? E ali depois Salomão levanta um templo e coloca ali a arca da aliança. E infelizmente, por desobediência, por o povo seguir uma iniquidade qualquer, nada diferente, meus queridos, do que nós vivemos hoje. Nada diferente do que nós vivemos hoje, né? Deus já tinha instruído, Deus já tinha alertado o povo, Deus tinha levantado profetas para falar sobre tudo isso daí, mas o povo não deu bola, o povo não ligou, e aí agora vem os babilônicos e tomaram a arca, destruíram o templo. Tudo aquilo que simbolizava ali a presença de Deus, o templo de Deus, né, foi levado. Mas eu quero fazer uma pergunta nessa manhã. Quem gostaria de ter a arca da aliança na sua casa? Eu gostaria de ter a arca da aliança. Olha quantas coisas que nós falamos da arca, né? Falamos sobre direção, luz, instrumento de milagre, prosperidade na casa de Obed, instrumento de guerra para as batalhas, né? A presença do Deus vivo. Que figura esses feitos? Quais são as características que nós podemos identificar hoje? Então eu quero convidar você agora a abrir lá em Jeremias. Nossa, o pastor hoje está lendo tanta coisa. Glória a Deus, né? Para mostrar que não é a palavra de Deus em ação. Jeremias capítulo 3, verso de número 16. Mera coincidência? Versículo e capítulo 3,16, será? Acho que não, né? Jeremias está depois de Isaías. Aí, Isaías. Jeremias, capítulo 3, verso de número 16. Diz assim: quando vocês aumentarem e se multiplicarem na terra, naqueles dias, declara o Senhor, não dirão mais a arca da aliança do Senhor. Não pensarão mais nisso, nem se lembrarão dela. Não sentirão sua falta e nem fará outra arca. Por que Jeremias está falando isso? Se cumpriu que a gente já nem lembra mais da arca? Se cumpriu. A gente lembra da arca física? Não mais. Foi feita outra arca? Não mais. Né? Existem, né, algumas pessoas que fazem como símbolo, né, como uma peça, mas a arca em si, não mais. Mas o que Jeremias está querendo dizer? Quando vocês aumentarem e se multiplicarem na terra, isso também aconteceu? Nós crescemos? Chegou até nós? Chegou. Ele fala, naqueles dias, ou seja, no dia da vinda de Cristo. Agora, não se lembra mais da arca, porque agora, pela palavra profética de Jeremias se cumprindo, agora nós temos Jesus Cristo. Não, vocês não entenderam. Nós temos Jesus Cristo. Olha que alegria, olha que maravilha, olha isso. Se Jesus não retrata exatamente todos os pontos que nós falamos aqui da arca de Deus, da arca da aliança, não retrata a Shekinah, ou seja, a presença do Deus vivo presente em Cristo Jesus quando Ele vem. Jesus, Ele é a luz. Jesus, Ele é paz, Ele é a vida com o florescer da vala, Ele é o pão vivo, assim como o maná, Ele é a lei e veio para obedecer a lei e cumprir a lei em obediência. Ele é o Deus de milagre, Ele é o Deus da prosperidade, do crescimento, Ele é o Deus soberano, absoluto em todas as batalhas, como a pastora falou aqui nessa manhã. Não há nada, não há situação ou circunstância que possa prevalecer diante do nosso Deus, diante de Jesus Cristo, diante do Rei da Glória. Não há.
Não há. Então eu pergunto, já que Jeremias profetizou e se cumpriu, que a Arca da Aliança agora deixa de ser um objeto para ser a presença do Deus vivo através de Jesus. Quem é Jesus para você? Quem é Jesus na sua vida? O que você tem feito da Arca da Aliança no dia de hoje? A Arca da Aliança é presente hoje? Ela existe? Sempre existirá? Sempre. Sempre. E ela mora onde? No tabernáculo. O tabernáculo deixou de existir? Não. Basta eu deixar o tabernáculo pronto. Porque Deus não mudou. Deus não deixou de ser rigoroso. Falávamos na sexta-feira, no curso, né? O Deus do passado é diferente do Deus do Novo Testamento? Não. Nossa, mas parece que o Deus, né, do Antigo Testamento, ele era mais rígido, mais duro, e hoje parece que não. Deus continua sendo o mesmo. O problema está no povo, que o povo tem se esquecido, e tem achado que Deus está cego para tudo isso que nós estamos fazendo, achando que a nossa recompensa ainda está aqui na terra. Muitos vivem buscando tantas coisas porque acreditam que eu preciso me esforçar em ter, em me aparecer, em ter posição, em conquistar, onde tudo isso é passageiro. Achando que Deus, Ele vai presentear-nos somente neste momento, enquanto nós estamos vivos, esquecendo que o presente maior da vida foi dada na cruz, a cada um de nós, através do sangue de Jesus, onde o véu que separava aquele templo se rasgou. Agora, não é mais o sacerdote uma vez por ano, agora todos nós, como filhos, temos acesso a Deus. Todos nós, como filhos, nós temos constantemente a necessidade, e não digo a obrigação, mas o prazer de estar todos os dias diante da arca, todos os dias diante da presença, usufruir da Shekinah de Deus, da manifestação de Deus, da glória de Deus nas nossas vidas. Jesus, Ele é Jeová Rafá, Ele é o Deus que cura, Ele é Jeová Jireh, o Deus da prosperidade, da provisão. Ele é Jeová Shalom, que nós mais precisamos, o Deus da paz. Ele é Jeová Nissim, é a nossa libertação, a bandeira que vem, né, com o cavaleiro, trazendo vitória sobre o povo. Ele é. Mas o que nós temos feito dessa arca? O que nós temos feito deste Cristo maravilhoso, em que nós acabamos de ter um tempo para adorá-lo? Será que nós estávamos aqui adorando de todo o coração? Será que nós estávamos levantando as nossas mãos e batendo palma com toda empolgação, com todo entendimento? Será que nós estávamos dedicando toda a nossa vida para adorá-lo? Será que aqueles que estão em casa por necessidade, ou eles poderiam estar aqui? Mas é cômodo ficar em casa, é gostoso estar em casa. Quando há necessidade, glória a Deus que existe esse recurso. É muito bom, porque você pode assistir essa e outras muitas pregações ao longo dos dias, ao longo dos períodos dos dias, para nos edificarmos, ao invés de ficar na frente de uma TV, ao invés de ficar na frente de um celular, se contaminando, se poluindo, ou até mesmo perdendo tempo. Mas deixamos de procurar a Shekinah, deixamos de procurar a presença de Deus por pouca coisa, por miseráveis abrolhos.
Mas quando nós queremos, nós vamos atrás. Quando nós estamos passando por lutas, nós vamos atrás. Quando nós estamos tristes, nós vamos atrás. Mas é isso que Deus fez, a Arca da Aliança. É isso que Deus mandou o seu Filho, Cristo, para morrer por nós, para quando nós estivéssemos em apuros. Não é isso que Deus tem para nós. Jesus não morreu por nós na cruz para isso. Ele morreu para que a gente pudéssemos viver todo o tempo perto dele. Em todo o tempo perto dele. Todo o tempo. Seu prazer está em verdadeiramente estar na presença de Deus. Ter a arca na sua vida, na sua casa, na sua família. Hoje é uma manhã de oportunidade. É uma manhã de reflexão. Para nós pensarmos e falar assim: como eu quero viver a minha vida? Eu quero Cristo verdadeiramente no meu coração. Eu não entreguei ainda a minha vida a Cristo, eu não entreguei os meus caminhos, ou eu entreguei, mas desviei, esfriei. É uma manhã de oportunidade. É uma manhã de reflexão. Só Ele pode mudar as coisas erradas na nossa vida. Não há outro, é só Jesus que pode transformar. É só Jesus que pode nos libertar de vícios. É só Jesus que pode nos libertar da mornidão. É só Jesus que pode nos libertar da religiosidade. É só Jesus porque Ele tem o poder. Ele tem o poder para desamarrar nós, quebrar correntes, muralhas, cadeias que muitas vezes pessoas acabam colocando, ou às vezes até mesmo nós, acabam nos limitando. Como a pastora estava falando, que tipo de crente nós somos? Crente triste? Crente chorão? Quem já viu aquela imagem de um cavalo, de um burro amarrado numa cadeira plástica, e ele fica ali? Às vezes somos nós. Olhamos para a circunstância em volta e falamos: tem uma corda, tem uma corrente, eu estou amarrado, não consigo crescer, não consigo evoluir. Será que nós estamos com essa visão? Será que nós não precisamos entender o que Cristo fez por nós e o que Ele tem para nós? Quantos versículos transformadores a pastora leu aqui pela manhã. Quem daqui lembra esses versículos? É assim mesmo. É assim mesmo. Não faz 1 hora, 1h30 no máximo. E se a gente precisar recordar para trazer à memória aquilo que me dá esperança, nós não temos. Mas foram versículos poderosos, versículos que Deus mesmo se preocupou em trazer ao coração da sua serva para transmitir. Assim como essa palavra, ela passa e fica, e quando chega na quinta-feira fala assim: nossa, é célula. O que falou mesmo? Vamos perguntar lá, o que é mesmo? Nossa, eu esqueci de anotar, e agora? Eu vou lá dar uma lida rapidinho, pelo menos para responder uma pergunta, pelo menos o tema. O que era mesmo? Estava falando sobre Sansão. Não era Sansão. Eu acho que era Jacó, não. Era Paulo, né? É Paulo, não. Nossa, não lembro. Por quê? Porque tantas outras coisas a gente não esquece. Não vou perguntar aqui o que passou na novela ontem, porque é triste, né? Vai que alguém fala: foi a Lourdinha, matou o Paulinho. Vocês veem como eu estou entendendo nada. Mas nós precisamos entender quem é Cristo e o que nós queremos fazer da nossa vida. Nós precisamos deixar de olhar em volta para olhar para Jesus. Nós precisamos parar de buscar as coisas vãs, as coisas que vêm preencher o nosso coração, o nosso ego, a correria do dia a dia, tirar o desânimo, trocar as nossas vestes, entender que as vestes que o Senhor nos deu são vestes celestiais, para que nós possamos nos preocupar com vidas, para que nós possamos preocupar com a nossa família.
se preocupar com nós mesmos. Não tem como eu refletir algo que eu não estou sendo. Eu preciso me encher da presença. Eu me enchendo da presença, esvaziando o meu eu, para que a Shekinah de Deus venha entrar nas nossas vidas. Para que verdadeiramente, por onde eu andar, as pessoas possam ver a presença de Deus. É tempo, e o tempo está passando, em que devemos servir Ele com obediência. Assim como foi dada as leis, Jesus ele não veio para tirar a lei, mas ele viveu a lei. E ele resumiu mais ainda no amor. Amor a Deus, amor ao próximo como a si mesmo. A palavra de Deus, ela sempre trouxe essa direção, que o amor de muitos se esfriaria. O amor da busca se esfriaria. Nós estamos vivendo esse tempo, meus amados e meus queridos. Nós estamos vivendo este tempo. É hora de olharmos, e o tempo já passou, de olharmos para dentro. Como está o meu amor? Como está a Shekinah de Deus em mim? Será que ela está com um rainho bem fraquinho? Sabe quando a vela está chegando no final assim? Você olha, está querendo apagar? Ou será que está aquele fogaréu na sarça ardente, atraindo olhares? Viver como luz, assim como Moisés resplandeceu. Ministério de Louvor já pode se posicionar. Assim como a vara de Arão floresceu, que nós possamos florescer, que as nossas vidas possam estar preparadas, porque o que Deus tem para nós, o que Deus preparou para nós, é um solo muito abençoado. O solo que nós vivemos é um solo muito abençoado. A vara vai florescer. Você pode não estar enxergando hoje, ou você pode estar passando por alguns momentos que você não está conseguindo ver. Mas o fato de você estar vivo, o fato de você ver a presença de Deus agindo em nosso meio, o fato de nós estarmos aqui com saúde, de termos o que comer, o que beber, seja abundante ou não, o Senhor tem mandado o necessário. Creia nisso. Nós devemos levar a presença de Deus. Só que Deus, Ele nos deu uma ordem. Não é de qualquer jeito. Eu não vou pegar a arca da aliança de qualquer jeito. Se não for para ser levada no ombro, nós seremos exterminados. Nós seremos mortos. Nós não teremos mais vida se nós levarmos Jesus de qualquer maneira. Porque a religiosidade não nos leva a lugar nenhum. Pelo contrário, ela leva assim, à maldição e ao lago eterno de fogo. Porque a palavra de Deus diz, os religiosos não herdarão o reino dos céus. Se eu levar Jesus de qualquer maneira, se eu não levar Jesus na presença correta, eu não vou estar cumprindo o papel do meu nascimento. Eu preciso buscar essa transformação. Aonde eu estiver, para onde eu for, possamos levar a presença de Deus. Repito novamente, quem é Jesus na sua vida? O que Ele é na sua vida? Verdadeiramente você entregou os seus caminhos e você tem deixado Ele conduzir os seus caminhos? Porque com Jesus nas nossas vidas, nós passaremos por lutas e por tempos tempestuosos, sim. Mas não deixa de existir paz. Não deixa de existir alegria. Não deixa de existir amor. Não deixa de existir luz.
Talvez o que nós estamos precisando é voltar. Voltar à essência da adoração, voltar à essência da palavra de Deus. Buscar, buscar e buscar. Orar, orar e orar. Não há nada melhor do que estar na presença de Deus. Mas que nessa manhã essa palavra seja de uma poderosa reflexão na sua vida, assim como na minha vida. Assim como o Senhor começou a falar comigo, que Ele continue falando comigo e também com cada um, aqui e naqueles que estão escutando. Quem é Jesus na sua vida? Será que nós temos levado essa arca de qualquer maneira? Será que nós precisamos voltar a arrepender, pedir perdão e fazer com que novos tempos voltem a ser findados? Se eu não entreguei a minha vida a Cristo, essa manhã é uma manhã de grande oportunidade para eu fazer isso. Para que eu possa receber vida e vida eterna. Para que eu possa entrar no reino do céu e lá permanecer por toda a eternidade. Quem não fizer isso não será salvo. É a palavra de Deus, diz isso. Com o coração se crê e com a boca se confessa que Cristo Jesus é o meu Senhor absoluto. Ou se você já fez isso e por algum motivo, pelas circunstâncias da vida, por N motivos, ninguém está aqui para julgar, ninguém está aqui para apontar, mas Cristo está aqui e Ele quer renovar, Ele quer restaurar, Ele quer trazer um novo tempo para que a Shekinah dele habite na sua vida. Fique em pé. Nós vamos cantar, nós vamos adorar. Enquanto isso, reflita. Como está a sua vida? O que você pode fazer hoje para mudar essa história? Eu me rasgo É convidar o Rei da Glória por inteiro